E aí, pessoal, uma diferença escancarada e um sentimento de inferioridade que assusta. Grêmio e Flamengo e a 10ª derrota em 14 jogos. Vamos falar sobre isso. Machuca, é chato, mas tem que falar. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube. Papo de gremista pra gremista. Agora, Sandeiro, acendedor de fogo Sandeiro, para sua churrasqueira, para sua lareira, compre Sandeiro. Aqui você não vai se sujar com carvão e, claro, vai fazer a sua lareira também rapidamente, porque Sandeiro vai na lenha sim. Então tá aqui, Sandeiro, acendedor de fogo, na descrição do vídeo. Você tem o link para você comprar e ter, tanto na sua venda, no seu comércio, mas, claro, na sua casa. Gente, o que dizer da noite de quarta-feira e a incrível inferioridade do Grêmio diante do Flamengo? Será só a estrutura? Será o jogo das estrelas do Flamengo que o Grêmio não suporta? Será um simples encaixe tático que faz com que o Flamengo jogue mais contra o Grêmio do que contra outras equipes? É preciso pensar na distância que Grêmio e Flamengo estão para evoluir. Nós podemos começar a nossa conversa aqui falando do que o olhar atinge rapidamente. Os jogadores do Flamengo são melhores, o custo do Flamengo é maior, o Flamengo investe mais em futebol do que o Grêmio, porque tem mais capacidade de faturamento. O Flamengo é um time mais pronto. Ontem, 5 jogadores do Flamengo estavam naquele 5-0 lá em 2019. Mas quando tu atinge 10 derrotas em 14 jogos, com superioridade absurda e com goleadas, tu precisa pensar mais. O que o Grêmio está entregando ao Flamengo que dá a tranquilidade que o Flamengo teve ontem, de provocações baratas? Eu pedia ontem para o Renato, antes do jogo, não cumprimentar os jogadores do Flamengo. Pois o Renato voltou a cumprimentar o Gabigol, que provoca a torcida do Grêmio em todos os jogos. O Grêmio precisa enfrentar o Flamengo e tê-lo como adversário, e não como um ser superior que fatura 200 milhões, que gasta 200 milhões e tem melhores jogadores. O Grêmio nunca, na sua história, se entregou da maneira que se entregou para o Flamengo nos últimos anos. 120 anos do Grêmio, e o Grêmio se entregou, ou melhor, permitiu. Eles são melhores. Ontem ficou escancarado isso mais uma vez. E me desculpe, aqui eu sou o que mais elogio o Renato e quero o Renato para sempre. Mas esse é um erro grosseiro do Renato. O Renato tem que mudar. O Renato precisa saber que o Grêmio não perde na véspera. Mas perdeu. E perdeu por esses motivos lógicos que a gente enxerga e também pelos motivos que estão subliminares. Como eles são bons. Como, se eu tivesse 200 milhões. Como nós temos que entender que eles são os melhores. Este processo de apequenamento do Grêmio em relação ao Flamengo ficou escancarado ontem. E ficou escancarado de dentro para fora, não de fora para dentro. Porque ninguém aqui vai dizer que a torcida do Grêmio tem algum tipo de contribuição com o jogo. Pelo contrário. O torcedor do Grêmio estava lá, o torcedor do Grêmio estava otimista, o torcedor do Grêmio vibrou, o torcedor do Grêmio lutou. Os jogadores do Grêmio também, de alguma maneira, se dedicaram ao jogo. Mas a distância que a gente viu dentro do campo, ela mexe muito com esse brio. Ela machuca.
ela machuca. Eu vim para casa ontem, claro, dentro do pragmatismo da análise, discutindo coisas muito lógicas. Muito lógicas. E eu não posso discutir sobre a qualidade de um time que no meio do caminho bota Everton, Cebolinha, bota Pedro para jogar. Estando no banco de reserva, saindo Gabigol e Bruno Henrique. Vou diminuir isso. Eu sei que é muito grande a distância. Só que às vezes é preciso encarar. Às vezes é preciso mudar a tua postura exatamente para fazer esse enfrentamento. O Grêmio precisa aprender com o jogo de ontem. Se o Grêmio continuar com essa submissão ao Flamengo, vai continuar perdendo. Se o Grêmio não brigar contra a inferioridade, vai continuar inferior. E aqui a primeira análise nossa, de gremista para gremista, é sim, nós nos achamos inferiores. E esse é o primeiro ponto. Por que que nós somos inferiores? O que que nós temos aqui que nós não podemos evoluir? E por que que o principal adversário do Grêmio é o Flamengo? Como se fosse uma espécie de espelho. Eu quero ser espelho do Flamengo. O Grêmio não é espelho de ninguém. Nós temos é que fazer uma avaliação muito prática e crítica interna, sim. De evolução, sim. E aqui está o lado que a gente precisa valorizar do Renato. E, claro, dos dirigentes. O Grêmio era nada e hoje o Grêmio está no topo, brigando com os melhores. Ou melhor, um degrau acima, um degrau abaixo dos melhores. Agora, o Grêmio é segundo no Brasileiro, na frente do Flamengo. O Grêmio, no processo, não é tão inferior como mostrou ontem. Ontem parecia um time do interior, jogando contra um time aqui da capital, de Grêmio e Inter, que ia perder. E foi assim o jogo. E perdeu. E perdeu bem. E tem que valorizar só uma coisa. Só uma coisa. Precisa valorizar não ter tomado 5. Nós saímos do estádio ontem com a sensação. Podia ser 5. Como foi em 19. Então, dentro deste processo, dentro desta análise, vamos tentar tirar pontos positivos e pontos negativos. Positivo, nós, em relação a nós, subimos muitos pontos, estamos numa zona importante, mas precisamos encarar também os pontos negativos. E os pontos negativos são, do ponto de vista pragmático, vou dar consistência ao trabalho que está começando. Parabéns ao Renato. Vou repetir, eu quero o Renato para sempre no Grêmio. Renato para sempre. Mas isso não quer dizer que eu não possa criticar o Renato. O Renato ontem tem que ser criticado. Em relação a ontem, o Renato precisa ser criticado. Porque não pode colocar o Grêmio num ponto tão inferior em relação ao Flamengo. Não pode. O Renato não tem esse direito. Ele não tem esse direito. E ele coloca o Grêmio assim. Quando cumprimenta um cara como o Gabigol. Do jeito que cumprimenta. Na frente de todo mundo. Não pode. E essa é uma realidade que nós precisamos posicionar. O Grêmio tem um trabalho forte. O Grêmio tem um trabalho consistente que passa pelo Renato. Obrigatoriamente. Mérito todo dele junto com os dirigentes. Mas aquela inferioridade de ontem também passa por questões até mesmo psicológicas de supervalorização e dimensionamento de um time que tem um trabalho muito consistente. O treinador do Flamengo chegou esses dias. Chegou esses dias. Então, tô incomodado, tu tá incomodado? Tô incomodado. Puto da cara. Exatamente porque entendo que tá tudo bem do ponto de vista da organização e do início do trabalho. Mas não aceito perder na véspera. Nunca aceitei.
E foi isso que eu vi. O Grêmio tem o Campeonato Brasileiro, a Copa do Brasil, esqueçam, gente. Só uma mágica do futebol, uma lógica, aquelas coisas lá. Não é o que a gente tem que esperar. Nós precisamos esperar o que nós estamos fazendo aqui. Nós precisamos esperar reforços, organização, enfrentamento do brasileiro. Vamos tentar ganhar o brasileiro. Vamos tentar ganhar o brasileiro. Mas vamos acreditar. Vamos acreditar. Vamos entrar no jogo dizendo, cara, nós vamos ganhar de vocês. E não entrar no jogo dizendo, ai, olha lá os caras, meu Gabigol. Ai, Felipe Luiz. Bruno Henrique. Ah, para! César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.